Hare Krishna, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. Então hoje a gente vai continuar a leitura aqui dessa versão do Ramayana romanceada pelo Krishna Dharma, cujo link para aquisição está na descrição do vídeo. Então o último capítulo que a gente viu foi o capítulo 8 da terceira parte, que é a última parte aqui do livro. Então esse capítulo 8, que é dessa última parte, é intitulado O Demônio Colossal. Então a gente viu que esse demônio colossal era o irmão de Ravana, chamado Kumbhakarna. E a gente viu que ele era colossal porque ele era enorme. Ele ficava de um tamanho assim, do tamanho de uma montanha, né? E aí ele era realmente assim, parecia um colosso, né? E a gente viu o estrago que ele fez, assim, na guerra do lado do exército de Rama, porém, ao fim, ele não conseguiu vencer, né? Não conseguiu dar cabo. E agora a gente vai continuar a leitura aqui, então, da continuidade a essa parte aqui da história. E o capítulo que a gente vai ler hoje é o capítulo 9, intitulado Carnificina no Reino de Lanka. Então vamos lá. Os Rakshasas correram rapidamente para Ravana e o informaram acerca dos acontecimentos. Depois de causar grande estrago entre os macacos por algum tempo, seu glorioso irmão foi morto por Rama, que era o Kumbhakarna. Seu tronco, sem membros e sem cabeça, está meio submerso no mar, e sua cabeça agora bloqueia o portão principal da cidade. Ravana chocou-se com as novas e foi tomado pela dor. Quando desmaiou, seus filhos e outros parentes ao seu redor soltaram um grito de tristeza. Não podiam acreditar no que ouviam. Como um mero ser humano poderia ter tirado a vida de Kumbhakarna? Gradualmente, Ravana voltou a si e começou a se lamentar. Ai de mim! Para onde foi meu irmão? Sem antes me livrar do espinho que me aflige, como pôde partir, deixando-me sozinho? Para que serve agora o meu reino, ou Sita, ou mesmo a própria vida? Estou privado de meu braço direito, dependendo do qual não tive medo dos deuses encabeçados por Indra. Agora, esses mesmos deuses estão no céu dando gritos de alegria. Não posso tolerar essa reviravolta nos acontecimentos. Seguirei o caminho trilhado pelo meu irmão. Ou matarei Rama, ou a morte pode me levar consigo. Ravana chorou e se debateu em agonia. Lembrando-se do conselho de Vibhishana, reconheceu que seu irmão virtuoso falara com sabedoria. Fora um erro expulsá-lo de Lanka. Agora Ravana estava provando o fruto amargo dessa atitude. Aquele que ignora o bom conselho de sábios bem-querentes sempre se encontra com o sofrimento. O rei Rakshasa estava desolado. Ao vê-lo cair numa tristeza deplorável, seu filho Devantaka, que não era muito compassivo, apenas disse: "Por que você está lamentando dessa forma, rei? Aqueles dotados de poder e coragem não cedem à tristeza. É chegada a hora de atuarmos com firmeza e não nos darmos à lamentação. Apenas me dê sua ordem e exterminarei seus inimigos." Os outros filhos de Ravana ficaram animados com as palavras de Devantaka e também começaram a se gabar de seu poder. Todos eles pediam que lhes fosse dada a ordem de lutar. Todos eram poderosos em batalha e não sabiam o significado da palavra derrota. Dominavam o uso de armas místicas e tinham muitas bênçãos decorrentes de suas práticas de ascetismo. Vangloriando-se em voz alta, declararam que partiriam juntos e acabariam com Rama e os macacos em pouquíssimo tempo. Ravana sentiu-se encorajado. Impulsionado pelo seu destino, o demônio se levantou e abraçou seus filhos, ordenando-lhes que marchassem para a batalha. 4 dos filhos do Rakshasa, Trishira, Devantaka, Narantaka e Atikaya, junto com 2 de seus meios-irmãos, Mahaparshva e Mahodara, foram despachados para a luta. Esses guerreiros gigantescos se untaram com ervas medicinais capazes de prevenir ferimentos, assim como com perfumes e pasta de sândalo. Vestiram armaduras douradas e pegaram suas armas ferozes. Mahodara montou um elefante que parecia uma nuvem negra. Trishira subiu numa bela carruagem puxada pelos melhores cavalos e equipada com milhares de armas. Atikaya, que estava com uma coroa flamejante em sua cabeça, subiu em outra carruagem primorosa.
De cada lado estavam Devantaka e Narantaka, segurando massas terríveis, ambos parecendo Vishnu com a montanha Mandara em sua mão. Mahaparshva veio atrás deles montado em outro elefante, o qual se parecia com Airavata, o transportador de Indra. Saíram do portão ocidental de Lanka, como 6 planetas brilhantes aparecendo de repente no céu. Seguidos por numerosas fileiras de guerreiros rakshasas, ergueram suas armas e correram alegremente em direção ao exército de macacos. Os macacos os viram avançando como nuvens escuras sopradas pelos ventos. A terra tremeu e o céu ecoou seus rugidos. Tambores bateram e búzios soaram vigorosamente, tomando todo o campo como um clamor ensurdecedor. O exército Vânara trovejou em resposta e pegou penhascos e troncos de árvores. Os 2 exércitos se chocaram e um confronto terrível e confuso se seguiu. Demônios e macacos rugiram como leões enquanto atacavam-se com fúria. Os macacos saltavam alto, arrastando os rakshasas para o ar e atirando-os ao solo. Continuamente esmagaram os demônios com pedras e os golpearam com os punhos e pés. Os rakshasas lançavam contínuas saraivadas de flechas sobre os macacos. Girando suas espadas e massas estrela, feriam violentamente as tropas inimigas. Os macacos pegavam um rakshasa para golpear outro, e os rakshasas faziam o mesmo com os macacos. Setas com pontas de forma de lua crescente ou de ferradura voavam pelo ar e cortavam braços, pernas e cabeças. Narantaka rugiu poderosamente e começou a abrir caminho pelo compacto exército de macacos. Ele deixou um rastro de carne e sangue ao longo da falange, com imensos cadáveres de macacos estirados pelo chão. O demônio cortou a formação das tropas de seu inimigo, perfurando os guerreiros com sua lança e matando dezenas de uma vez. Os macacos guincharam de medo enquanto Narantaka lutava, tomado de raiva e insanidade. Ninguém poderia enfrentá-lo. Vendo a terrível destruição provocada por Narantaka, Angada adiantou-se e gritou para o demônio: Espere! Por que exibe sua força contra macacos comuns? Essa sua lança, que atinge o inimigo tal qual um raio, jogue-a contra o meu peito. Narantaka virou-se e olhou para Angada cheio de raiva. Ele arremessou sua grande lança flamejante contra o macaco, que se colocava diante dele com absoluto destemor. A lança se quebrou ao se chocar contra o peito de Angada e caiu no chão. Angada saltou para a frente e desferiu um golpe na cabeça do cavalo do Rakshasa. Os pés do cavalo afundaram profundamente no solo e seus olhos saltaram. Narantaka saltou da garupa de seu cavalo morto e urrou cheio de ódio. Ele acertou Angada com um golpe terrível na lateral da cabeça, fazendo o macaco vomitar sangue quente e cair para trás atordoado. Agachando-se e recuperando os sentidos, Angada, que pensava em Rama a todo instante, de repente saltou para a frente. Ele girou o punho e acertou o Rakshasa com toda a sua força, despedaçando seu peito e fazendo-o cair morto ao chão encharcado de sangue. Os macacos deram um grito de alegria e os deuses bateram seus tambores celestiais. Tendo presenciado o feito incrível de Angada, até mesmo Rama surpreendeu-se. Angada estava cheio de vigor, pronto para continuar a batalha. Diante do cadáver de seu irmão, Devantaka chorou alto, com tristeza e fúria. Ele olhou fixamente para Angada. Seguido por Trishira e Mahodara, avançou em direção ao filho de Vali, disparando milhares de flechas. Angada imediatamente agarrou uma enorme árvore e, com um movimento preciso, deteve todas as flechas. Então, arremessou a árvore em Devantaka, mas ela foi despedaçada pelas flechas de Trishira, que estava logo atrás dele. Angada jogou árvores e pedras uma após a outra. Mahodara girou sua clava e as quebrou enquanto voavam em sua direção. De repente, os 3 poderosos Rakshasas avançaram simultaneamente sobre Angada. Cada um deles o golpeou furiosamente com suas massas. Angada se arredou, tolerando os golpes com firmeza antes de saltar em direção a Mahodara e atingir o elefante do Rakshasa com a palma da mão. O elefante caiu de joelhos e tombou. Angada, então, arrancou uma presa do elefante morto e desferiu um golpe terrível na cabeça de Devantaka, que cambaleou vomitando sangue. Hanuman, ao ver Angada enfrentando os 3 imensos Rakshasas, correu para ajudar o príncipe. Nila fez o mesmo, arremessando o pico de uma montanha em Trishira, mas o Rakshasa destruiu o penhasco com suas flechas. Devantaka girou sua clava em um círculo completo e atingiu o peito de Hanuman quando vinham correndo.
Não se importando com o golpe, embora fosse um golpe forte o suficiente para rachar a terra, Hanuman socou a cabeça do Rakshasa fazendo um estrondo tal qual um trovão. Os dentes e os olhos do demônio caíram pelo chão e seu crânio despedaçou. Como uma árvore cortada pela raiz, veio ao chão. Hanuman rugiu alto e saltou sobre Trishira. Ele agarrou o enorme corcel do Rakshasa, da mesma forma que um leão faria com um elefante. No mesmo instante, Trishira empunhou um dardo amedrontador e arremessou-o direto a Hanuman. O macaco, porém, o pegou e partiu em dois. Trishira então ergueu sua espada e golpeou Hanuman, perfurando-o no peito. Sem abalar-se com o ferimento, Hanuman revidou com um golpe no peito do Rakshasa com a palma de sua mão, fazendo Trishira cair inconsciente. Hanuman agarrou a espada do demônio desmaiado e bradou. Porém, o brado fez o demônio recuperar a consciência e esse saltou furiosamente sobre Hanuman, atingindo o macaco com um punho. Hanuman agarrou o Rakshasa pelo cabelo e, puxando a cabeça coroada do demônio em sua direção, Hanuman o degolou com a própria espada do demônio. Enquanto Hanuman estava matando Trishira, Nila matou Mahodara com um poderoso golpe de uma gigantesca árvore do sal. O gigantesco macaco Wrushabha travou uma luta feroz contra Mahaparshva. Os dois combatentes foram derrubados sem consciência repetidas vezes até por fim Wrushabha matar o Rakshasa com um golpe de massa do próprio demônio. Vendo 5 de seus heróis mortos em duelos contra os macacos, os Rakshasas fugiram em todas as direções, parecendo um oceano que invade os limites da praia. O demônio Atikaya, então fez-se presente no fronte da batalha e reuniu mais uma vez os Rakshasas aterrorizados. Quando o imenso demônio avançou, os macacos fugiram guinchando. Pensaram que Kumbhakarna havia de alguma forma voltado à vida, então se aglomeraram ao redor de Rama e clamaram por proteção. Rama viu ao longe Atikaya, que parecia uma grande montanha. Maravilhado com a visão, Rama voltou-se para Vibhishana e perguntou: quem é aquele monstruoso Rakshasa, sentado numa carruagem puxada por 1000 cavalos? Cercado por lanças flamejantes, ele parece uma nuvem escura cercada por relâmpagos. Na verdade, com seu arco dourado em todos os lados da carruagem brilhante, ele está iluminando o campo de batalha como o sol que desponta no horizonte, e suas flechas brilhantes, disparando em todas as direções, são como muitos raios do sol. Diga-me o nome desse guerreiro que mais parece um leão. Vibhishana respondeu que se tratava de um filho de Ravana, um poderoso guerreiro que realizara muito ascetismo, e em razão disso, havia obtido de Brahma diferentes bênçãos. O Criador do Universo o tornou invencível aos deuses e demônios. Ele concedeu muitas armas místicas, bem como a maravilhosa carruagem que ele dirigia agora. Com suas flechas, o demônio havia até mesmo detido o raio de Indra e cortado o laço de Varuna. Vibhishana aconselhou Rama a atacá-lo imediatamente, antes que ele aniquilasse todo o exército de macacos. Rama observou Atikaya penetrar nas fileiras de macacos até Nila, Dvivida, Menda, Kumuda e Sarabha, 5 grandes heróis entre os macacos, cercarem-no, até eles o cercarem. Eles atacaram o Rakshasa de todos os lados, arremessando sobre ele árvores e pedras enormes. O demônio se defendeu facilmente com suas flechas, que voaram enfeitadas com joias vermelhas e reluzentes. Com novos disparos, perfurou todos os 5 macacos e os fez correrem. O demônio amedrontou o exército de macacos como um leão furioso aterroriza um bando de cervos. Ele olhou em volta e viu Rama, momento no qual deixou de lado os macacos e lançou um desafio orgulhoso para Rama. Eu não me interesso em lutar contra guerreiros comuns. Se você tem a coragem e a força necessárias para isso, então me enfrente hoje. Sem demora, acabarei com seu poder e sua fama. Ao ouvir isso, Lakshmana encolerizou-se. Ele agarrou seu arco e vibrou sua corda, fazendo um som que reverberou por todo o campo de batalha. Lakshmana olhou para Atikaya com olhos de sangue e colocou uma longa flecha em seu arco. O demônio riu com escárnio. Como se atreve a me desafiar, filho de Sumitra? Você é apenas um menino sem habilidade para a guerra. Nem mesmo os Himalaias são páreos para mim. Em verdade, nem todo o planeta Terra seria páreo para mim. Você busca despertar o fogo da destruição universal enquanto ele dorme pacificamente. Não perca sua vida dessa forma. Retire-se rapidamente. Mas, se decidir ficar,
então esteja preparado para minhas flechas que beberão o seu sangue e sua vida, assim como o leão bebe o sangue do pescoço de um cervo. Lakshmana tomou as palavras arrogantes de Atikaya como intoleráveis. Ele trovejou sua réplica ao Rakshasa. Meras palavras não provam sua destreza, ó demônio. Desista dessa ostentação vazia e demonstre sua força imediatamente. Depois que você me mostrar o melhor que é capaz com suas flechas e outras armas, arrancarei sua cabeça assim como o vento derruba uma fruta madura de uma árvore. Se sou velho ou jovem, isso não importa. Basta-lhe saber que estou aqui como a morte que veio buscá-lo nesse dia. E lembre-se que os 3 mundos foram conquistados por Vishnu ainda em sua infância. Atikaya explodiu de raiva e imediatamente disparou uma flecha. Voando com a velocidade do vento, parecia um meteoro cuspindo línguas de fogo. Lakshmana respondeu disparando igualmente sua flecha, que interceptou a de Atikaya em pleno voo, partindo em 2. Atikaya ficou ainda mais furioso e posicionou mais 5 flechas em seu arco, atirando todas de uma vez contra Lakshmana. Porém, Lakshmana repetiu o feito de cortar todas as flechas inimigas antes que o pudessem alcançar. Lakshmana sacou de sua aljava uma flecha pontiaguda que brilhava com esplendor. Tensionando seu arco até formar um círculo completo, lançou a flecha que vazou a testa do demônio. Atikaya tremeu como uma montanha em um terremoto, e o sangue abundante desceu por sua cabeça como óxidos exalando de uma montanha. O Rakshasa, entretanto, não morreu. Ele elogiou o feito de Lakshmana e prosseguiu no combate. Rapidamente, atirou 2 dúzias de flechas contra o príncipe, que pareciam iluminar o céu, mas Lakshmana derrubou todas elas. Enquanto Lakshmana ainda aparava as últimas flechas que atirara, Atikaya lançou mais uma flecha muito violenta, o qual atingiu o príncipe em seu peito. Lakshmana sangrou profusamente, mas arrancou a flecha de sua carne e a jogou de lado. Então, investiu uma flecha com a força do Agnyastra, a poderosa arma de fogo. Vendo a flecha disparada para sua destruição brilhando alto no céu, Atikaya respondeu com uma flecha imbuída do poder do deus do sol. Os 2 projéteis místicos se encontraram no céu como 2 planetas em chamas colidindo no espaço. Reduzidos a cinzas, seus fragmentos caíram ao chão. Atikaya disparou contra Lakshmana uma arma que antes pertencera a Yamaraja, mas o príncipe a neutralizou com uma flecha com a força do deus dos ventos. Lakshmana respondeu rapidamente, cobrindo o filho de Ravana com tamanho número de flechas que nem o demônio nem sua carruagem eram mais visíveis. Porém, livrando-se daquelas flechas com uma espada, o demônio não se acuou. Ele atirou uma flecha mortal em Lakshmana, que o acertou no peito e fez o príncipe desmaiar por alguns momentos. Tão logo recuperou a consciência, no entanto, ele atirou flechas com cabeça de navalha que cortaram o estandarte do demônio e tiraram a vida do cocheiro e de muitos cavalos do Rakshasa. No entanto, embora ele tenha atingido o corpo do demônio com inúmeras flechas, não conseguiu ferir nem mesmo levemente. Como Lakshmana demonstrou-se confuso com isso, o deus do vento aproximou-se dele e disse: Esse demônio está usando uma armadura impenetrável, a qual lhe foi dada pelo próprio Brahma. Em verdade, o Rakshasa não pode ser morto exceto mediante a arma de Brahma. Ao ouvir a voz celestial, Lakshmana pegou uma grande flecha dourada e a ajustou ao arco. Ele recitou os encantamentos para invocar a arma de Brahma. Enquanto cantava os mantras, o céu parecia tremer e a terra gemia. Com aquela flecha em seu arco totalmente esticado, Lakshmana parecia a encarnação da morte. Ele lançou a flecha que voou emitindo um som assustador em direção ao demônio. Atikaya viu a flecha enfeitada com diamantes se aproximar dele, brilhando como o sol do meio-dia. O demônio encheu-se de medo, movendo-se com incrível rapidez. Ele arremessou dardos, lanças, maças e machados contra a flecha e também a acertou com várias setas, mas não teve sucesso. Ela esquivou-se das armas do demônio e continuou a voar rapidamente pelo ar. A flecha em chamas atingiu Atikaya no pescoço, cortando sua cabeça e jogando-o a alguma distância no campo de batalha. Quando o filho de Ravana foi morto,
Os rakshasas restantes soltaram um grito. Chorando em tons discordantes, corriam de medo, incapazes de encontrar um protetor. Eles viraram seus rostos para a cidade e recuaram apressadamente. Os macacos cercaram Lakshmana e o louvaram, gritando de alegria. O príncipe sorriu e voltou para o lado de Rama, que abraçou seu irmão e glorificou sua façanha maravilhosa. Flores caíram do céu e tambores celestiais se fizeram ouvir. E assim termina o capítulo 9, intitulado Carnificina no Reino de Lanka. Então é isso, pessoal. Então a gente viu aqui a tentativa, mais uma tentativa de Ravana, enviando seus filhos, né, que eram grandes guerreiros generais, mas todos eles foram mortos em batalha pelo exército dos macacos. Bom, então é isso. Então, no próximo vídeo a gente vai ver o capítulo 10, que é intitulado Rama e Lakshmana caem no campo de batalha. Então a gente vai ver o momento crítico dessa luta aqui. Então é isso. Raghupati Raghava Rajaramam Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.